Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo nosso, comigo, com a Lu, estudo do livro Mãos Unidas, psicografado por Chico Xavier, né, através de Emmanuel. Temos em nossas mãos uma preciosidade, né, Lu? Um livro incrível, com muitos ensinamentos. E nós já estamos bem avançados nele, nós já estamos no capítulo 33. São 50 no total? São 50, Pois faltam é, 17. estamos Vão ficar caminhando faltando já. 16, né? Reta Rapidinho, final, né, Lu? reta final. Tudo bom com você, Lu? Graças a Deus, boa tarde a todos que estão conosco. Tão bom nos reunirmos, né, nesse momento assim que nós nos propomos a abrir o nosso coração, abrir os nossos pensamentos, né, e procurar absorver o máximo desses ensinamentos trazidos por Emmanuel. É um momento de muita alegria, né, de muita satisfação, e que eu adoro compartilhar com o Conrado e com todos vocês que estão conosco. É difícil de escrever, né, Lu? Mas a prática, né, que nós criamos, né, de essa disciplina, né, de estarmos fazendo isso aqui toda semana, cria um ambiente muito favorável dentro do nosso lar, onde nós estamos. As energias envolvidas são, graças a Deus, muito boas, né? Então, assim, é inegável que os primeiros a se beneficiarem com tudo isso vamos ser nós dois, né, Lu? Nossa. Somos nós. Mas é muito bom e a gente tem um prazer tremendo em poder compartilhar e levar isso aí para vocês Muito também, né? gostoso. Muito bom. É muito bom. Lu, ó, capítulo 33, dever e compromisso. O que te remete? Então, eu queria primeiro só pedir a proteção Sim, do com nosso certeza. Mestre Jesus, Verdade. da espiritualidade superior, rogando a eles que nos inspire, nos intuam, nos protejam, para que possamos absorver o máximo dos ensinamentos trazidos pelo Emmanuel. Que assim seja. Assim seja, Lu. Então, Conrado, dever e compromisso, né? De novo, ele coloca ali uma conjunção aditiva. Se a gente pensar em dever, dever é uma obrigação, não é? É uma tarefa, não é assim? Sim. Então, ele está colocando a obrigação, o dever e o compromisso. Compromisso é sempre um acordo firmado entre pessoas. Você não faz um compromisso sozinho, né? O compromisso envolve uma obrigação, mas com mais pessoas, né? Então, é um acordo entre partes, vamos falar assim, de que algo deva ser realizado. Então, eu marquei um encontro com alguém, eu tenho um compromisso, não é sozinho, né? Tem uma outra pessoa que vai ali. Já o dever é uma tarefa, uma obrigação, e ele está relacionando os dois. O nosso dever, a nossa obrigação, com aquilo que nós acordamos. Eu estou vendo por esse ponto. Será que nós cumprimos com as nossas obrigações? Vou falar assim, né? Eu confesso assim que esses dois termos se misturam bastante assim para mim. Eles estão assim muito próximos e se confundem um pouco, questão de dever e de compromisso. Mas o que eu poderia falar assim, que diferencia um pouquinho assim, é que o dever me traz algo de peso, né? Como se fosse algo difícil, talvez. O dever, ele impõe assim como uma pena, talvez. Né? Eu devo, o dever vem de dever, a gente deve, a gente precisa pagar, a gente precisa, nesse sentido, Lu. Então, ele me remete a um peso que talvez eu precise carregar. Compromisso me remete a algo assim que eu escolhi, que eu me decidi. Né? Isso, que você acordou, né? Isso, me decidi é algo que foi estabelecido entre mim e uma outra pessoa, né? Agora, o dever, ele me sugere um peso, talvez. Vamos ver aqui o que Emmanuel vai falar Sabe? sobre isso? Vamos. É o que me vem na cabeça. Ele me sugere dever como assim, obrigação de fazer algo. Toda obrigação é complicado, Lu. Toda O que obrigação é você tem complicada. obrigação de fazer é pesado. Acho que é por isso que você pensou no peso, né? Porque
porque é eu acho que o dever, assim, dever de casa, obrigação de casa, né? Exatamente. Tarefa, né? Eu fui por esse lado, assim. E compromisso, como você disse, né? É algo combinado, é algo Nada. acordado, né? Mas também envolve realização, né? Sim, com Vamos ver o certeza. que Emmanuel traz para nós, né? Nós ficamos sempre discutindo o título, porque eu sempre acho que no título, né, ele já nos traz muitos ensinamentos. É, com E, certeza. e só queria colocar a última coisa sobre esse título. Ele colocou uma conjunção aditiva. Então, dever e compromisso estão unidos, Conrado. Sim, eles andam juntos, Lu. Eles andam juntos. Senão seria dever ou compromisso, né? É dever Sim. e compromisso. Então, Emmanuel começa assim: cedeste ao equilíbrio do lar as melhores forças da vida, e tudo indica que os teus deveres surgem plenamente cumpridos diante da própria casa. Todavia, enquanto a consciência te dói ao pensar em te desfazeres dos laços domésticos, isso significa que as tuas dívidas para com a equipe familiar ainda não atingiram resgate justo. Conrado, juro que eu nunca tinha pensado nisso, É, mas ele vem mostrando para nós assim, né, que toda a nossa força, né, nós empenhamos, né, para que dentro do nosso lar haja equilíbrio, né, para que as coisas funcionem adequadamente. E quando a gente faz isso com todo o nosso empenho, né, como fala assim, tudo vai indicar que as suas obrigações foram cumpridas, né? Você fez o melhor que você pôde, você se empenhou, né? Então ele falou, cedeste, quer dizer, você se doou para aquilo que aquilo acontecesse, né? Aí ele faz uma contraposição aqui que eu nunca havia pensado. Então, olha, se por acaso eu pensar em desfazer os laços domésticos, ou seja, o meu pai que já se vai, ou a minha mãe que já se vai, ou um filho, né? Se isso doer, né, significa, eu estou entendendo assim, né, que aqueles resgates, aquelas dívidas que nós tínhamos para reajustar em família ainda não estão completas, porque senão nós já estaríamos desapegados. Não sei se eu entendi correto, Conrado, mas isso para mim ficou bem complexo, viu? é uma forma diferente, né, da gente analisar. Sim, Porque realmente a gente pensa que o apego, muitas vezes, ele traduz, ele é o amor também, né? A gente ama, a gente quer estar junto. Mas ele está colocando isso, você ainda tem necessidade, né, da presença, se necessidade, tem aquele apego, significa que ainda tem coisas para resolver, não é? Ainda tem, não está resolvido plenamente. Então, por quê? Não sei ainda, né? Acho que ele vai esclarecer isso na sequência eu aqui acredito que sim. do capítulo. Eu, Mas, Lu, é algo da gente realmente pensar, né? E assim, se eu me remeter a situações vividas, né, que eu já vivi, faz sentido mesmo, né? Na perda de alguns entes queridos, como que eu me comportei, como é que eu me reagi, tem sentido mesmo. agora você falando isso, né, Conrado, a gente pensa a forma como nós reagimos, né, frente Sim, às perdas. E é, eu estou pensando assim, frente à minha saída. Então, eu, né, olha lá, em te desfazeres. Então, eu sair desse âmbito, né, se eu pensar que eu não estando mais encarnada nesse grupo familiar, isso dói muito em mim, significa que eu ainda não realizei tudo que eu iria realizar. Eu estou travada, Conrado, ou não? não, tá não, Lu. Ah, então tá bom. Até porque, Lu, como ele coloca aqui, que quando a gente faz tudo que está, né, ao nosso alcance, quando a gente entrega o que a gente tem, Lu, a gente está com a consciência tranquila. Isso traz paz para a gente, Sim, né? Sensação de paz, de realização, de dever cumprido.
E diferente, né? Diferente de quando eu não fiz aquilo que estava ao meu alcance, não fiz tudo que eu poderia, né? A nossa consciência nos cobra. Sim. Sempre nos cobra, né? A gente sabe, tem uma vozinha aqui que fala pra gente, que nos alerta, né? O tempo todo. Eu Acho só que a gente consegui entender agora, Conrado, de uma forma mais tranquila, esse em te desfazeres, que sou eu saindo, né? Então, eu estava pensando nos outros saírem, desfazendo, mas pelos outros saírem. Agora eu estou trazendo para mim, quer dizer, eu fiz tudo o que eu pude, e como eu me sinto, né? Quando eu analiso que eu posso não estar mais presente aqui, né? Estou tranquila, isso que você colocou, né? Estou tranquilo? Se eu não estiver, porque eu deixei ainda muita coisa a fazer. E talvez, Lu, a maior dádiva que alguém pode ter ao desencarnar é a dádiva da consciência tranquila, tranquilo. né? Porque, em geral, os desencarnes, eles vêm acompanhados de muita culpa, né? Quando a gente percebe a situação, que a gente tenha mais lucidez, a gente começa a perceber que poderia ter feito mais, que perdeu oportunidades, né? E aí a culpa começa a crescer, né? O sentimento de culpa começa a crescer. É mais ou menos isso que eu acho que ele está querendo dizer para a gente. Pode ser que sim. Quando você estava falando isso, eu comecei a pensar, e aí entra a nossa questão do auto-amor, né? Pensar assim, eu Exatamente. fiz o que estava ao meu alcance, o que naquele momento para mim era o correto. Porque a gente sempre depois que vai amadurecendo, que você vai ganhando mais experiência, você olha, que nem eu olho atrás e vejo meus filhos crianças, falo, nossa, eu poderia ter agido diferente. Hoje, hoje que eu estou bem Hoje. mais madura, naquela época, uma jovenzinha mãe, você faz aquilo que você acha que está correto. A gente não, Sim, né, não sim, tem como se exatamente. culpar, né? Bem colocado. Porque senão a gente vai ficar sempre É. se culpando, né, Conrado? Ó, suportastes os piores agravos da parte de determinada pessoa, e tudo indica que os teus compromissos para com ela se mostram perfeitamente sanados. É aquela pessoa difícil, né, Conrado? A gente sempre tem dentro da nossa família pessoas difíceis. E se a gente consegue suportar, né, todos os embates, os enfrentamentos que nós temos, significa, agora ele fala em compromisso, né? Então significa que o compromisso com ela está resolvido. Eu tinha um compromisso acordado com ela e eu a suportei o tempo todo com resignação. Isso não significa, eu penso assim, não significa que você precisa conviver com aquela pessoa o tempo todo, não é, Conrado? Mas você convive da melhor maneira possível, né? Sem entrar em brigas, sem entrar em discussões desnecessárias, né? Vale o exercício, Lu, da gente tentar identificar quem são essas pessoas que nós temos dificuldades, né, no nosso dia a dia. Nós vamos encontrar elas especialmente dentro do ambiente familiar. Pode Sim, é ser, assim mesmo. pode ser um irmão, pode ser o próprio pai ou a mãe, né? Pode ser um filho. As situações são diversas, acontece de todas as formas, Lu. E a gente tem que identificar quem é ou quem são, quais são, né, essas pessoas. E aí, vale também a reflexão sobre como nós estamos lidando com essas pessoas. Será que eu estou tendo paciência? Será que eu estou exercendo, né, as minhas possibilidades de entendimento, de compreensão, né? Se eu fazendo essa autocrítica aqui minha, eu vejo que eu tô devendo muito nesse quesito, né? Sim, e eu acho que eu não sou muito diferente da grande maioria, não, porque é difícil alguém ficar suportando, né, agravos, como ele fala aqui, deve ser assim, ofensas, né, todo tipo de chateação. É muito Sim, difícil, né, Lu? Mas aí a gente tem que
diante, né, desse esclarecimento que a gente está recebendo agora, importante que a gente busque manter tranquilidade, entendimento, compreensão nessas situações. Porque quem é capaz disso, e existe, é possível, Sim. né? São poucos, eu acredito, mas é possível, né? Estão o quê? Com a consciência tranquila, né? Eles, tudo indica que os seus compromissos mostram-se perfeitamente sanados. Olha só, olha que situação mágica de desencarne, Lu. Assim, nossa, assim, eu fiz o que eu pude, perfeito, fiz o meu Exatamente. melhor, sai com a consciência em paz. É. Esse suportar tem várias situações, né, Conrado? Não é só você ser resignado, mas é você não discutir, é você, como você disse, ter paciência, amorosidade. Às vezes a gente se estressa mesmo, né? Ainda mais se for constante essas ofensas, essas diferentes formas de ofensa, né? Às vezes um olhar te ofende, né? Mas eu acho que Então, tem tudo muito a ver, Lu, com as nossas primeiras reações. Essas, sim. porque se eu entro na energia do momento, né, Ai, eu vou reagir, eu vou responder à altura, eu vou ofender também. Então, vale sempre o exercício de conta até 10, toma um copo d'água, enche de água, a boca de água, espera, né? Para não deixar com que as minhas palavras saiam nesse momento de reação, onde a gente faz as coisas no impulso. Não significa ter paciência, ter entendimento, não significa baixar a cabeça para ah, tudo. Significa saber a hora certa de conversar, saber a hora certa de se colocar, né? Depois que a situação já os ânimos, né, já se acalmaram, é a hora de a gente chegar e conversar. Olha, não gostei de como você se comportou comigo, do que você me falou, e aí tentar colocar, né? Porque aí duas pessoas já calmas, melhor, vai ter né? uma solução possivelmente melhor, né? Do que Sim. naquele momento de estresse, onde a solução seria a pior possível. Como o silêncio nesse momento faz diferença, né, Conrado? Claro. Saber que o silêncio às vezes é a melhor resposta. Olha, mas enquanto a consciência te dói, ao pensar em te afastares dos aborrecimentos que essa criatura te impõe, isso significa que ainda lhe deves excepcional consideração e mais amplo carinho. Aquela história tá ruim, mas se você imaginar como seria sem aquela pessoa e você sentir muita dor, significa que, olha, eu nunca parei para pensar assim, viu, Conrado? Significa que ainda preciso tratar essa pessoa com carinho, olhar para essa pessoa com amorosidade, para que eu não sinta em nenhum momento, como vão falar, remorso, né? Falando, nossa, mas eu precisava ter tido mais paciência com essa pessoa, eu não fui assim, né? E aí fala, e ele te incomodou, ele te aborreceu. Ele, vou falar, ele criatura, como ele citou aqui, né? Essa pessoa te fez sofrer, né, várias vezes. E aí você pensa em se afastar dela e sente dor. Por quê? Não deveria mais. Se tudo já tivesse resolvido, se vamos falar assim, se os resgates, né, Conrado, aquilo que nós viemos acertar estivesse correto, pleno, nós não sentiríamos essa sensação de dor. Eu juro que o Emmanuel está me fazendo olhar por um outro ângulo, mas um ângulo completamente diferente de tudo que eu já pensei. A gente vai precisar de tempo, né, Lu, para amadurecer isso, né? Amadurecer essa ideia. Talvez a gente vai ter mais condição de entender no dia a dia nosso, né? Daqui para frente, na medida que a gente passar a perceber, né? E analisar essas situações, né? Do nosso dia a dia, da forma como ele está colocando aqui. De qualquer forma, Lu, parece assim algo meio masoquista, né? Então, Ele Conrado, leva a te pensar meio de uma forma meio masoquista. Mas eu acho que, no fundo, é aquilo que nós trazemos no nosso inconsciente de responsabilidade, né, para com determinadas pessoas.
Então, Lu, a gente se submete muitas vezes a determinadas situações, porque no fundo algo nos diz, alguma força maior faz com que a gente esteja sofrendo tudo isso por talvez uma necessidade nossa de reparação, que a gente inconscientemente, a gente não traz isso para nossa consciência, mas inconscientemente a gente sente a necessidade de repararmos algo que a gente já fez. Sim, eu estou pensando num exemplo aqui, Conrado. Aquele pai que é extremamente intransigente, que é um pai meio carrasco, que sempre, vamos supor, que o filho vive revoltado contra ele, né? E não tem diálogo, e que tem um clima péssimo. E aí pensa, né? Quando essa pessoa desencarna, você imagina que essa pessoa vai desencarnar, qual a sensação que você teria? De alívio, porque a pessoa foi embora? Eu acho que se a gente colocar como pai, você vai falar, não, não queria que fosse embora. Por mais que ele fosse ruim, por mais que ele fosse intransigente, vamos falar ruim não, intransigente, eu preferiria ele aqui. Então, eu acho que é essa colocação que ele está fazendo, assim, para nós, né? Olha, mesmo ele sendo essa pessoa que te aborrece, essa pessoa que pensa completamente diferente de você, que não concorda com nada de você, né? Mesmo assim, né? Se ele está desencarnando, você deveria ficar feliz. Você não vai mais conviver com essa pessoa. Mas se o sentimento é de dor, é porque vocês não acertaram nada. Esse momento, essa situação de intransigência era justamente para aparar as arestas e aprenderem a se respeitar e a amar. Então, acho que é um alerta da nossa consciência para nós. Olha, aquele compromisso que você tinha com essa pessoa, você não cumpriu. Ô, Lu, esse Porque, capítulo, ele tá falando muito ao meu coração, tá? E eu acho que ele tem essa condição de falar ao coração de muitas pessoas, né? sim, Que estão perdendo entes queridos, né? Nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, né? As pessoas têm mais medo. Então, Lu, uma oportunidade de a gente refletir sobre isso, né? Diante dessas situações, olhar para trás, como é que o que a gente fez, o que faltou e tentar aqui, né? Enquanto estamos tendo enquanto temos oportunidade aqui. de estarmos juntos, né? Fazermos alguma coisa, né? Nesse sentido. Ele vem alertando a gente assim, olha, você assumiu um compromisso com essas pessoas difíceis. Você tem o dever agora de cumprir aquilo que foi combinado. E quando a gente não cumpre, a nossa consciência participou desse acordo. E quando a gente tem palavra, né, Conrado, e você não cumpre aquilo que você combinou, você não se sente bem. Não é assim? Eu, pelo menos, se eu marco alguma coisa com alguém e eu não vou, eu me sinto mal de não ter cumprido aquele combinado. Eu acho que é bem Lu, assim que a gente a- pode imaginar isso. além disso, ainda tem a situação pior, aquela em que, ao contrário, em vez da gente ajustar as coisas, a gente Bora. piora, né? As diferenças realçam mais ainda, né? Os desentendimentos crescem. Nossa, Então, por quê? Porque a gente tem que pensar assim, por que tanta dificuldade com determinada pessoa? Né? Se eu estou tendo tanta dificuldade com determinada pessoa, é porque eu preciso, o mais rápido possível, o mais urgente possível, ajustar. mudar, fazer a minha parte. Assim, ninguém pode fazer pelo outro, mas que a gente faça a nossa parte, né? Para que você possa ter, sim, consciência tranquila. Exato. Independente do resultado final, mas a consciência, ela não está exatamente vinculada ao resultado, mas em si, aquilo que nós fomos capazes de fazer. Nem sempre eu atinjo o objetivo, mas se eu sei que eu fiz o meu melhor, que eu me entreguei, fiz tudo o que eu pude, eu estou com Com a minha certeza. consciência tranquila. Exato, Conrado, pensa exatamente assim. Olha, vamos lá, o que ele continua para a gente. Toleraste humilhações e insultos, dificuldades e empeços, na sustentação do cargo que exerces, da profissão que abraças, da obra a que te afeiçoas ou do empreendimento que realizas. E tudo indica que as tuas obrigações para com eles. Se, ao meu acho que está faltando, aqui tá, a meu está faltando um pedaço, Conrado.
Vou seguir o seu, meu Tá tá. bom. Não está dando certo. E tudo indica que as tuas obrigações para com eles se acham claramente executadas. Contudo, enquanto a consciência te dói ao pensar no desligamento das contrariedades e problemas em que te envolvem, isso significa que as tuas vinculações com semelhantes tarefas não alcançaram o fim. Meu, falta duas linhas É no livro? no livro. Eu vi que estava faltando, não estava dando sequência ao raciocínio, né? Então, olha, Conrado, quantas vezes a gente num emprego, porque ele está falando agora num cargo, numa profissão, saiu de casa. Sim. Agora, o nosso relacionamento com aqueles outros que vão pensar, nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo o que era certo, aquilo que estava proposto, que era o nosso compromisso. Então, nós vamos ter o grupo familiar, o grupo de trabalho, o grupo de amigos, nada por acaso, nada por acaso. Então, dentro de onde nós nos encontramos profissionalmente, quantas dificuldades a gente enfrenta, né? E, às vezes, humilhações mesmo, né? Às vezes, insultos, né? E ele fala, e nós, mesmo assim, a gente se afeiçoa, não é, Conrado, ao trabalho. A gente sofre, sofre, se afeiçoa. Né? Então, ele fala que se isso aconteceu, eu estou trabalhando, fazendo o meu melhor, né? E me doando, né? Mas estou sentindo que tudo isso acontece. Pessoas que puxam o tapete, né? Pessoas que impedem que você faça algo que é da sua alçada, né? Então, tá tudo bem, né? E fala, mas se você pensa em sair desse emprego, né? E você se sente, como ele fala lá, ao pensar no desligamento dessas contrariedades e problemas que te envolvem, se isso doeu, significa que aquilo que você precisava acertar com essas pessoas nesse emprego ou nessa profissão ainda não chegou ao fim. É engraçado pensar assim, né? Volto naquele pensamento. Olha, se está ruim nesse lugar, né? Está ruim, está péssimo. Eu quero sair e ao mesmo tempo eu sinto uma dor muito grande. Nossa, mas eu não queria sair, eu queria mudar as outras pessoas, eu não queria sair. Eu me sinto incomodada, dói. Se isso ainda está acontecendo, é porque você ainda tem algo a acertar com essas pessoas. Conrado, eu tenho um exemplo meu, sabe, nesse caso, porque acontece sempre na vida profissional da gente, a gente passa por muitas dificuldades, né? E você consegue lidar com tudo aquilo, mas sempre tem dor, sempre tem sofrimento, né? Eu, pelo menos, tive alguns enfrentamentos na minha vida profissional. E durante um período, eu pensava em me desligar e não conseguia, Conrado. Engraçado, eu não conseguia. Eu falava, estava ruim, sim, estava doendo, mas doía mais eu pensar em me desligar. Chegou um momento em que, para mim, foi tranquilo, sabe? Foi tranquilo. Agora é a hora, como se fosse o encerramento de um ciclo. Quer dizer, eu fiz o meu melhor, né? Foi difícil ali, mas agora eu saio tranquila, tranquila, né? O ciclo encerrou. Talvez seja isso que ele esteja colocando aqui, porque enquanto eu fui lendo, eu fui me identificando com esse parágrafo. Pois é, Lu, agora, como você mesmo falou, ele saiu, né, do ambiente familiar e foi para o ambiente profissional, né? É, não muda nada, né, Lu? Não, O que ele está dizendo para a gente é o seguinte: aprenda a interpretar aquilo que você sente, né? Às vezes nós fazemos interpretações erradas. E eu, talvez, eu não consigo, assim, eu não estou conseguindo puxar, rememorizar alguma situação vivida num ambiente profissional, em algum lugar assim, onde esse sentimento tivesse bem, aparecesse assim. Eu não estou conseguindo, né? Então, eu acho que vai precisar da minha parte um exercício, né, para que eu possa entender melhor isso. Mas, de qualquer forma, Lu, quando nós somos os humilhados
nós somos insultados, gente que passa pelas dificuldades, Lu, é difícil, é complicado, ninguém quer passar, mas isso não gera dever, compromisso, responsabilidade com ninguém. Agora, quando sou eu que humilho, quando sou eu que ofendo, né? Isso gera uma responsabilidade dentro de mim. Por isso, talvez, que ele fala aqui que quando nós somos capazes de tolerar humilhações, insultos, né, na sustentação do cargo, né, tudo indica que as tuas obrigações estão ok, né, estão satisfeitas, ou seja, você está tranquilo de consciência, né, Lu? Você não foi o estopim de briga, não foi você que gerou como é que fala, conversinhas cruzadas, né? Esqueci o termo, como é que fala? Intrigas, né? Intrigas. Que gerou intrigas, essas coisas. Então, eu acho que a postura, né? É difícil. A gente receber uma ofensa é difícil, ser humilhado é difícil, mas é melhor ser humilhado do que humilhar. É melhor ser ofendido do que ofendido. Esse é um grande passo. Eu vejo, Conrado, assim, eu me identifiquei porque eu passei por tudo isso. E o que eu entendo hoje é que eram lições que eu precisava aprender. E eu as aprendi. Eu acho que quanto eu não aprendi, né? Para que eu passei por tudo aquilo? Poderia ter aberto mão. Eu não conseguia, né? Eu falo, quando tudo que eu suportei passou, e eu olho para trás e não sinto nem rancor, nem mágoa, nem nada, uma coisa muito tranquila, o que eu entendo é que aprendi a lição. Aquele compromisso que eu tinha com essas pessoas para realizar algo que seria o dever, envolvia aprendizado, envolvia acertos, né? Vai saber se eu já não ofendi, não humilhei essas pessoas. E agora eu precisava passar por isso para aprender a lição. Então, eu me coloquei assim, né? Quando um ciclo fecha, sem que haja dores, rancores, remorsos, é porque a lição foi aprendida. É porque aquilo que você tinha que realmente cumprir, você cumpriu. E aí a gente fala, sai com a consciência tranquila de que eu fiz o meu melhor e não tenho arrependimento e nem mágoas com ninguém. Eu senti isso, né? Porque eu me vi dentro desse parágrafo. O que vai dizer aí é a nossa consciência, né? Nossa consciência. O que vai falar para nós se nós fomos bem sucedidos ou mal sucedidos. Né? Exato. Ele continua assim: a lei de causa e efeito funciona notadamente dentro de nós. Nossa, olha só que legal. Dentro de nós, Dentro Conrado. de nós. É aquilo que você disse, é a consciência que nos chama, né? É a consciência. Exatamente. Quer dizer, nada acontece, né, sem que haja uma causa. Por isso que eu me coloquei ali. Vamos pensar se eu não fui o agente que criou dificuldades para outras pessoas. E agora eu passo pelas dificuldades para aprender a lição. Eu preciso aprender. Enquanto eu não aprender, ela vai sendo repetida, ela vai doendo em mim, até que um dia eu aprenda a lição, né? Até que um dia eu consiga cumprir, né? Eu acho que é a minha tarefa. Eu entendi assim. É porque a lei de causa e efeito, ela significa que nós vamos colher aquilo que nós plantamos, né, Lu? Exato. Não Nessa ou tem, em outra vida. não tem como você plantar café e querer colher laranja, né? Se você planta intrigas, se você planta egoísmo, muito orgulho, vaidade, você vai colher os frutos disso, né, Lu? Se você, Sim. pelo contrário, você planta atitudes melhores, você vai ter melhores resultados, né? E aí isso trazendo para o nosso íntimo, para a nossa consciência, como que essa lei? Eu nunca tinha pensado que essa lei ela atuava dentro de nós. Isso para mim é uma novidade, né, Lu? Não, é um Pensar. aprendizado.
pois é, Lu. Então, obviamente que eu acho que isso aí se trata muito das questões morais, das questões sentimentais, emocionais. Na medida que um sentimento, né, não foi amadurecido corretamente, né, eu vou passar, eu vou Com sentir dentro de certeza, mim, eu vou ter essa repercussão, com né? E aí a certeza. minha consciência fala mais alto nesse sentido, né? Sim, Dificultando com que eu solte os laços, né? Com que eu siga em frente, porque exato. justamente a lei de causa e efeito está atuando como uma voz na nossa internamente dizendo para Consciência. nós tantas coisas, né, Lu? Por isso que a gente sofre ainda quando não encerrou uma tarefa, Conrado, Exatamente, Lu. É isso né? aí. Se a gente pensar, eu me programo para fazer qualquer tarefa, Conrado, você se programa para lavar o carro. E aí, no meio da tarde, te dá preguiça se você para no meio do caminho. Você limpa para o lado de dentro, não limpa para o lado de fora. Dentro da sua consciência vai cobrar, porque você havia se programado para aquilo. Você havia Uhum. feito todo um planejamento e você não cumpriu. Fala, amanhã eu faço. Não é a mesma coisa, não é verdade? Fala, eu vou deixar para amanhã, ou vou deixar para uma próxima encarnação. Não é a mesma coisa. Se você programou para agora, vamos fazer agora, né? Eu estava pensando, Lu, quando surgir uma oportunidade que a gente eventualmente tem, né, de dar aula sobre causa e efeito, né, eu acho que nós vamos ter que abrir mais esse leque de reflexões, porque até Mas então a gente não falava sobre isso, né, Lu? que está dentro de nós, não, olha, está aqui na Pois nossa é. consciência, né? Em qualquer dúvida acerca de teu comportamento no bem perante o mal, ouve a mensagem da própria consciência. Ah lá, Pronto, perfeito. a gente Você estava no caminho certo, né, estava Lu, no caminho para certo. essa interpretação. Sim, quer dizer, o seu. Como que você agiu frente a alguma coisa que te fizeram de mal, Né, né? exatamente. Como você agiu? Instintivamente? Ou você raciocinou antes, né? Digeriu para depois agir, né? Porque quando é no impulso, né? Como que eu fui? Às vezes a gente para e fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que que acontece isso? Porque a nossa consciência apita, né? Ela dá um sinal de alerta para nós. Não falha, Lu. Não Não falha, falha. não falha, né? Fala Pois uma é. coisa, você fala, por que que eu falei isso? Porque nossa consciência é a lei de causa e efeito funcionando dentro de nós. A voz da Mas o nossa problema, consciência. Lu, é que a gente negligencia, Não quer ouvir, né, né, Conrado? essa voz. E às vezes a gente age assim, ó, finge que ninguém está falando, né? Não quer Finge que ouvir. ninguém está falando. E aí nós vamos criar dentro de nós desculpas e justificativas para aquilo que a gente está fazendo, né? Então a gente realmente negligencia. Como é difícil, Lu, escutar a consciência, não é? Porque a Sim, consciência, ela é um alerta quando nós estamos num caminho que nós escolhemos, fruto do que nós queremos fazer, das nossas escolhas, mas que está errado. Mas você quer, você já escolheu, só que está errado. E é e difícil ela te demais. alerta. Ela alerta, Lu. Vem por aí. Nossa, muito bom. Ó, possivelmente, para muitos daqueles que te rodeiam, a tua humildade e abnegação, paciência e amor na desincumbência das responsabilidades que assumistes, já te haverão otorgado passaporte na direção de empresas outras de liberdade e renovação. Mas enquanto te dói a consciência ao pensar no afastamento de teus sacrifícios pessoais, nos setores de trabalho em que te encontras, isso significa que teu débito para com eles ainda não terminou. Olha só, É, né? Às vezes as pessoas nos avaliam, né? Falando, nossa, mas é uma pessoa tão boa, né? Quer dizer, já até te promove, né? Porque avalia a forma como você atua, a sua humildade, quer dizer, a tua paciência, né? Muitas pessoas nos julgam de uma forma além do que somos. Fala, mas olha, enquanto, tudo bem, mas enquanto a sua consciência está doendo, para você se afastar de sacrifícios pessoais é porque você não cumpriu. Conrado, eu acho que bem no final,
da nossa jornada terrena, quando nós começamos a fazer balanços daquilo que nós fizemos, aquilo que nós gostaríamos de ter feito, é que eu acho que isso vai batendo mais, assim, a nossa consciência, né? Falar, nossa, eu me sacrifiquei? Não, eu não fiz por onde, eu poderia ter feito muito mais, né? E você se sacrificou, você se doou, e mesmo assim, você sente uma dor muito grande em pensar em sair daquele sacrifício, ao invés de buscar esse momento de libertação. Estamos presos ainda. Se estamos presos, é porque a nossa consciência está nos mostrando que nós ainda não terminamos a nossa tarefa, ou passamos o período programado e não cumprimos com o que deveria ter cumprido. Eu vou te falar que eu jamais pensei dessa forma, nunca tinha raciocinado dessa forma. A gente sabe que a dor sinaliza sempre algo para nós, né, Conrado? A gente fala, a dor é pedagógica, né? Mas é difícil entender de pronto tudo isso, concorda? Essas situações, esse causa e efeito, como ele tem colocado para nós aqui nesse capítulo. É algo para refletir muito, muito, não é? Lu, fica a reflexão para nós, né? Esse novo olhar para essas situações, que para nós está sendo uma novidade, possivelmente para vocês que estão aqui junto conosco, né? Também seja. Talvez para alguns não, né? Mas para nós está sendo, né? Uma nova possibilidade de enxergar essas situações. Então, que a gente consiga estar mais atento, principalmente aos avisos da nossa consciência, né? Ela é o grande GPS nosso, né? Que nos redireciona, né? No caminho certo, caminho correto. Lu, mas eu acho que o dia a dia, né? Daqui para frente vai fazer a gente compreender melhor, né? Sim. Todo esse ensinamento aqui que Emmanuel está tentando passar para a gente, Lu. Sabe? Mas é, vamos procurar fazer o nosso melhor, né? Procurar entender nosso papel, os nossos compromissos, né? Por que que eu ainda me sinto tão presa a determinadas situações, mesmo ela sendo difícil, o que que me prende? Será que eu estou fazendo aquilo que está ao meu alcance, fazendo o meu melhor? E não tem nada melhor, gente, do que estar com a consciência tranquila. E a gente pode ter essa consciência tranquila aqui ainda, né? A gente pode Sim. sim estar conscientemente tranquilo aqui. Isso é maravilhoso, né, Lu? Maravilhoso. Eu estou aqui pensando, né, nesses compromissos que nós assumimos antes de encarnar e que viemos tão decididos, né, Conrado? Porque eu penso assim, né, se nós tivemos o privilégio de participar do nosso processo reencarnatório, do nosso planejamento, né, nós assumimos tantos compromissos, acho que a gente tem tanta boa vontade de fazer o melhor, né? E aí a gente chega aqui e começa a realizar, e da melhor forma, cada um dentro das suas possibilidades, porque enquanto encarnado fica um pouco mais difícil realizar, mas nós nos propomos e vamos tentando realizar. E ele deu para nós um toque importante, fala, olha, está tudo gravado na sua consciência, os seus compromissos. Eles estão aí dentro de você. E você hoje cumpre da melhor maneira possível? Você acha que está cumprindo, que o seu dever está bem feito, que você acertou tudo? Sente, pare e sente, né? Ouça a sua consciência, porque a gente sempre quer saber qual é a minha missão, qual é a minha missão. Não precisa, né? Faça o seu melhor e ouça a sua consciência. Pois é, você falou uma coisa legal, Lu. Seja lá qual for a nossa missão, se a gente estiver fazendo o nosso melhor, a gente vai estar alinhado com a nossa missão. Vai Esse é estar, o ponto. com Não certeza. faz diferença saber, né, Lu? Só faça o Não, seu melhor, né? isso. Sem Pessoal, sacrifícios, né, Conrado? é A gente só precisa, eu acho que está tudo tão claro, nós complicamos tanto. Nós mais temos simplicidade, a um gente precisa de papel assim de simplicidade, complicar, Lu. né? Exatamente. Mas que Ah, Lu, lindo, acho que estamos encerrando, né? Chegamos ao fim do encerramos. capítulo, um capítulo, sim, de muitas reflexões, né?
Eu vou refletir muito ainda. De nós, lógico. E vocês também, seria legal, pessoal, vocês trocarem experiências conosco aqui nos comentários, né? Se surgir alguma outra interpretação, entendimento diferente, algo que vai nos esclarecer, coloque aí, vai ser muito bem-vindo a oportunidade de a gente conversar sobre isso, tá bom? Gratidão a todos vocês aqui que estão aqui junto de nós até agora, aguentando essa falação no ouvido. Lu, muito obrigado também por essa parceria, né, Lu? Você quer fazer um agradecimento aí? Quero primeiro agradecer você, né, por essa parceria de anos, né, Conrado, estudando juntos, e agradecer a proteção dos nossos anjos de guarda, a proteção de Jesus, e toda a oportunidade que é dada pelo Pai de nos encontrarmos aqui, de fazermos esses estudos. Que Deus nos abençoe, nos guarde na sua paz, e que possamos estar aqui na próxima semana para mais um capítulo. Assim seja, Lu. Que assim seja. Valeu. Um abraço. Outro até. Tchau, tchau. Tchau.